Isso aí, pessoal, de volta aqui com os números complexos, né? A gente já falou a primeira parte desse vídeo, né? É muito importante que vocês assistam as duas partes. A primeira parte ela tratou sobre a representação algébrica, né? Aquela através da fórmula, né? Que a gente viu que é z igual a x mais yi. Então essa daí é a representação algébrica, para a gente localizar onde é que fica o y, onde é que fica o x, quem é que representa a parte real, quem é que representa a parte imaginária. Então a parte algébrica ela vem trazer para nós essa definição, mostrando exatamente cada partezinha, onde é que está, ok? Então, além dessa parte algébrica, nós temos a representação geométrica, que foi o final do vídeo. Então, eu vou reassumir, retornar, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa representação algébrica, o que cada parte é, como localizar, né? O que é um eixo, quais são as coordenadas, ok? Quem são os matemáticos que eles estudaram essa forma de representar um número complexo, ok? Então a gente vai fazer mais mastigadozinho a partir de agora. Vamos lá. Então, representação geométrica de um número complexo. Vimos que um número complexo z pode ser escrito como par ordenado, ou seja, o z ele vai trazer dois valores, né? Aquela formulazinha que tem o z, naquela fórmula nós temos dois valores muito importantes, que é o valor de x e é o valor de y. E na forma algébrica, que é aquela formulazinha que eu acabei de dizer, z igual a x mais yi, tá? Lembrando que a parte que fica separada do i, nós temos aqui a parte real, no caso o x representa a parte real, e o y, por sua vez, representa a parte imaginária, tá bom? E lembrando que a parte imaginária ela vai estar sempre ligada à letra i, vai estar perto dela. E lembrando também que o x ele vai pertencer aos números reais e o y da mesma maneira, também vai pertencer aos números reais, ok? Então cada par ordenado de números reais x e y pode ser representado em um plano cartesiano por um único ponto. Assim, no plano há um ponto P de coordenadas x e y, ou seja, o ponto P, x e y, podemos associar um único número complexo z, que vai ser x mais yi, e vice-versa. O ponto P é denominado imagem de z, e o plano cartesiano, em que são representados os números complexos. O que é um plano cartesiano, pessoal? São aquelas duas linhas que ficam perpendiculares, uma na vertical, exatamente em pé, e a outra exatamente deitada. Então, uma na vertical, a outra na horizontal. Muito bem? Então, ponto P, então são esses eixos, né? E esses eixos, que é o eixo X, né? Que o que está deitado, e o eixo Y, esses dois eixos representam o plano complexo, ou seja, o plano de Argand-Gauss, tá? Vamos falar um pouco mais sobre esses dois matemáticos, tá? Nesse plano, o eixo das abscissas é chamado eixo real, ou seja, não são duas linhas, o plano cartesiano, uma deitada e uma em pé, e eles são perpendiculares, um cruza o outro, fazendo um sinalzinho de mais, tá bem? Então essa parte do sinalzinho de mais que está deitada, que está na horizontal, é chamado de eixo real. E a sigla dele é RE. E o eixo das ordenadas, ou seja, aquele que está em pezinho, é o eixo imaginário, IM. Tá? O número complexo, representado pelo ponto P, né, com as suas coordenadas x e y, é chamado afixo de P. Então, o número complexo, né, que representa aquele par ordenado para aquele ponto P, que é a imagem, tá? Então, o ponto P é lá a imagem, e aquelas duas coordenadas, o valor de x e o valor de y, é chamado afixo de P. Ou seja, aquele endereço, aquele ponto específico, ele é um afixo de P. Aqueles dois valores. E aqui está o nosso eixo, né? O eixo imaginário, como eu disse, esse vertical, certo?
que representa os valores de y, e nós temos o eixo horizontal, tá? Esse eixo horizontal representa os valores de x, tá? RE, né? O valor real, né? Muito bem. E o que é que nós temos? Nós temos a imagem aqui representada por esse pontinho vermelho, certo? E para encontrar esse pontinho vermelho, a gente precisou do endereço dado pelo valor de x e o valor de y. Então, a ligação do valor de x com o valor de y, esses dois valores aqui que encontramos, que usamos para encontrar o ponto P, são chamados de afixo, ok? Então, vamos de novo. Nós temos o eixo real, onde bota os números, os valores de x. E nós temos o eixo vertical, que é o eixo imaginário, nós colocaremos os valores de y. Quando você tem a informação, o número que representa x, o número que representa y, você une essas duas informações, encontraremos um ponto, esse ponto P. Esse ponto P recebe o nome de imagem de Z. E nós temos, para encontrar esse ponto P, precisamos dos valores das coordenadas x e y, que serão os afixos, o afixo do ponto P. Falei dos matemáticos, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre Jean Robert Angars. Angar, melhor dizendo, né? Ele nasceu em 1768 e morreu em 1822. O que foi que ele fez? Apesar de ser um matemático amador, olha a questão, ele não era um matemático profissional, veja que interessante. Ele era um curioso que se dedicou a estudar matemática. Argan ficou famoso pela sua interpretação geométrica dos números complexos, ou seja, os números complexos já existiam na época e ele fez um desenho, uma localização, marcando aqueles pontos no plano complexo, né? Então o cara foi muito desenrolado. Onde I é a interpretação como uma rotação de 90 graus. Tá? Então quando você fala em graus, dá ideia o quê? De figura, de deslocamento, né? De giro. Então foi isso a contribuição de Argan. Só que esse plano, né? Esse plano complexo não só foi Argan. Gauss também teve uma participação. Tá? Lembrando que Argan ele foi um suíço, tá? Ele nasceu na Suíça. Já o Gauss, que é Carl Friedrich Gauss, ele é um alemão, né? Então, nascido em 1777, ou seja, muito próximo, né? Apenas 9 anos à frente, nasceu 9 anos após Argan, né? E faleceu em 1855. Tá? Ele associou o número complexo Z ao ponto P, onde traz esse ponto P duas coordenadas, que ele identificou como A e B, né? Que a gente já sabe que são os valores de x e y, estabelecendo uma correspondência em 1 a 1 entre os números complexos e os pontos do plano x ou y. Assim, no eixo das abscissas, representa-se a parte real. Então, foi Gauss que trouxe essa informação. O eixo das abscissas, ou seja, o eixo que está na horizontal, a gente vai representar os valores de x. E o da vertical vai trazer os valores de y, né? Lembrando que os valores de x a gente está chamando de parte real. E os valores de y a gente está chamando de parte imaginária. E aqui vamos fazer essa localização, né? Observe a representação geométrica de alguns complexos. Então, nós temos aqui 6 números complexos. E esses 6 números complexos foram localizados no plano de Argan-Gauss, tá? Então, representação através desses pontos vermelhos, tá? Então, nós temos aqui, ó, o Z1, tá? Como é que é o Z1? O Z1, observe que nós temos a equação do Z1, vai ser Z1 igual a 2 mais 5i. Quem representa o valor de x? O 2. Quem representa o valor de y? O 5, que é ele que está acompanhado do i. Tá vendo? Bem fácil. Então, vamos localizar, vamos unir. Quando x for 2 e y for 5. Então, bora lá.
x2, então x2 aqui, y5, y é esse eixo vertical. Então, 2 vai subir, encontrando 5, que é no eixo dos complexos, né? Então, ó, quando você juntou o 2 do eixo real com o 5 do eixo dos imaginários, melhor dizendo, nós encontramos aqui o ponto, a imagem, que foi o Z1, e essa imagem traz o afixo 2 e 5, que são as coordenadas desse ponto Z1. Vamos agora falar do ponto Z2. O Z2, se você observar, ele não tem a parte real, ele não tem aquele número separado do i. Então, se ele não tem, a gente diz que é zero. Não é zero. E a parte que tem o i, representando o y, vai ser 7. Então, o Z2 vai ser 0 e 7. Então, o 0 em x, ele está exatamente na origem desses dois planos, né? Dessas duas retas. Então, aqui. E ele vai subir em direção ao 7. Então, é por isso que o ponto Z2 ele está no eixo, ó, bem no eixo. Esse ponto aqui ele serve tanto para a imagem 7 quanto, ou melhor, para o imaginário 7, quanto para o real 0. Então, tá aqui esse ponto bem bonitinho. O Z2, 0 e 1, tá? O Z3, menos 1 mais 2i. Então, a parte separada é a parte de x e essa outra que está junto com o i é a parte de y. Também a gente já sabe disso, beleza? Então, vamos agora localizar o Z3, tá? O ponto Z3. O x é menos 1, então menos 1 é à direita, à esquerda do zero, está aqui o menos 1, x, né? E vamos subir para o y2, né? Se o y é positivo, então a gente vai subir. Então, aqui fizemos o encontro, né? Então, temos a imagem desse número real, que é o Z3, e o afixo, que é o menos 1 e 2, exatamente, que são as coordenadas desse ponto. O próximo é o Z4. O Z4, por sua vez, só tem 4. Então, o Z4 igual a 4. E agora, professor? Então, significa que ele tem apenas a parte real. Ele não traz a parte imaginária, que é aquela que tem a letra I. Então, se não tem a parte imaginária, vai ser 0. Logo, as coordenadas desse ponto Z4 vai ser 4 em x e 0 em y. Então, bora lá. 4 em x, então o número positivo está à direita do zero. Está aqui o 4 em x. E eu não vou subir nem descer, porque tem que estar na mesma altura que o zero dessa reta dos imaginários, né? O zero está aqui. Então, essa localização tanto serve para o x4 quanto para o y0. Então, está aqui, né, a imagem, que é o Z4, e nós temos o afixo para localizar o Z4, que é 4 e 0. Vamos agora falar de Z5. O Z5 vai ser 3 e menos 4i, tá? Onde x vale quem? 3. E o y? Menos 4. Então, Z5, a gente vai chegar aqui em 3 em x, e o y menos 4. Então, a gente vai descer até chegar na altura do menos 4. A união desses dois valores fez esse ponto, que é a imagem, né? Z5. E o afixo foi 3 e menos 4. Fechando aqui agora com Z6. Z6, menos 3 e menos 3i. Então, tanto x quanto y vale menos 3. Então, x menos 3 está do lado esquerdo do zero, então menos 3 aqui. Se y é menos 3, a gente vai descer em vez de subir. Então, vai descer e vai se encontrar aqui. Menos 3 com menos 3. Está aqui. Então, menos 3 e menos 3. Ok? Então, Z6. Note que o número imaginário puro Z2, então Z2 é imaginário puro. Por quê? Porque ele não tem a parte real, né? É a forma de 0 e y, logo ele é representado sobre o eixo imaginário m. Então, por isso que ele ficou grudadinho aqui, porque no x ele vale 0.
Se soltar essa bolinha aqui de cima, ela vai descer e vai bater bem aqui. Que parte é essa no eixo de x? É o número 0. Já o número real Z4 é da forma x e 0, ou seja, a sua representação no eixo real. Então é um número real apenas, né? Então o Z4, observe aqui que foi o Z4, ele está no eixo do real, ok? Também podemos associar cada número complexo z, x mais y, i a um único vetor com origem na origem do plano complexo e extremidades no ponto P, x e y. Então, está aqui a nossa representação. O que é isso? O que é o vetor? Vamos primeiro falar sobre a localização, né? A imagem, que é o P. Então, para achar esse ponto P, a gente precisou da coordenada x e da coordenada y. E dos afixos. Então, a gente tem x e y, essas duas informações que nos faz saber que aqui é o encontro desses dois valores. Tranquilo? Bom, sabendo que aqui é o encontro desses dois valores, e você sair daqui da origem do sistema, que é o 0, e traçar essa semi-reta, né? Pode olhar que tem uma setinha apontando para cá. Essa semi-reta que sai da origem e chega até o ponto é o vetor, né? De origem do plano complexo e extremidades nesse ponto P, que são os valores de x e y. Atividade resolvida, R4. Né? Vamos fechar aqui essa atividade resolvida e eu passo para vocês agora as 5 questões da atividade para vocês desenvolverem. Então, o R4. Representante no plano de Argand-Gauss. Aqui é represente, na verdade, tá? Represente no plano de Argand-Gauss a região em que os pontos correspondem aos números complexos. Z, que é igual a A mais BI, com A e B reais nas condições a seguir. Então, nós temos aqui o A, alternativa A. O A, que vai representar o eixo X, né, assim, vai ser maior ou igual a menos 2, e o B, que representa o Y, vai ser menor do que 1. Então, a gente vai ter que unir esses dois pontos. Como que vai ser isso? A gente vai construir o plano, né? Ó, X e Y. Onde o A, que representa o X, ele vai ser maior ou igual a menos 2. Então, a gente começa no X aqui, no menos 2. E ele é maior, por isso que a parte pintada, ela vem desse ponto menos 2 para o lado direito, porque todos esses números são maiores ou iguais a menos 2. Já o B, que representa o Y, ele é menor do que 1. Então, a gente vai aqui no Y, o número 1 está aqui. E vamos unir esses pontos, 1 e menos 2. Deixa a bolinha aberta. E essa parte pintada aqui, né? Observe que ó, a parte do X, a gente fez esse traçado aqui fechado. Por quê? Porque o A é menor ou igual a menos 2. Se é menor ou igual a linha, ela é fechada. E o B menor do que 1 vai ser uma linha tracejada. Observe que aquela linha vazada aqui representa o menos 1. E essa área pintada aqui é exatamente a representação no plano de Argand-Gauss desses dois valores. O próximo, da letra B. A, que representa o X, não é assim? É menor do que 3. Então, bora lá. Ó. O A é menor do que 3. Então, toda essa área aqui, ó, verde, ela está toda ela menor do que 3 em X. Ok? Então, ela vem tracejada, tá vendo? Porque aqui está dizendo que é só menor do que 3. Por sua vez, o B, ele é maior ou igual a menos 4. Então, o B é maior ou igual a menos 4. Então, menos 4 está aqui embaixo, né? No X, né? O melhor do Y. O eixo imaginário é representado aqui pelo B. Então, eu quero valores que sejam maiores ou iguais a menos 4. Então, menos 4 está aqui. Eu quero valores que sejam maiores ou iguais. Então, vai subindo aqui. Ok? E observe que como o B é menor ou igual, nós temos aqui no 4 essa linha fechadinha. Tá bem? Agora, aqui no C é um pouquinho diferente. Por quê?
Porque a gente tem um campo de existência. Então, esse A, que representa o valor de x, o menos 2, ele é menor ou igual a A, e o A, por sua vez, é menor do que 3. Então, teremos 2 pontos para fazer essa limitação. E onde fica? Olha aqui, ó. Menos 2, está vendo aqui? Só que o menos 2 ela é menor. Então, todos os valores aqui são maiores do que menos 2. Só que não passa de 3. Por quê? Porque além de ser maior do que menos 2, tem que ser menor do que 3. Então, ó, fica aqui neste espaço aqui, tá? De menos 2 até 3, tá? Então, ficou aqui tracejadazinho. Agora, nós temos aqui, ó, o menos 2, ó, onde ela está aqui fechada, né? E o 3, ela vem aqui abertinho, tudo bem? Agora vamos falar do eixo da imagem, né? Ou melhor, do imaginário, né? Então, menos 4 é menor ou igual a B. Então, se é menor ou igual, a linha vai ser fechada e ela vai ser aqui na altura do menos 4 e vai subindo. E não pode passar de 1, então B é menor do que 1, por isso que ela ficou tracejada aqui. Então, essa área ela é uma área fechada, porque nós temos dois valores, tanto para A quanto para B, que limitaram. Essas aqui não, elas podem crescer infinitamente. Ó. Eu posso pintar de verde subindo, eu posso pintar de verde aqui do lado esquerdo, eu só não posso pintar nem do lado direito aqui, nem abaixo, porque essas informações limitaram, tá? Mesma coisa aqui dessa. Eu posso pintar tanto do lado direito até o infinito, quanto na parte de baixo. Agora, eu não posso passar de 1, porque B é menor que 1, nem posso pintar do lado esquerdo do menos 2, porque A é maior ou igual a menos 2. Então, só serve essa parte aqui. Ok? E agora vem a atividade que eu estou deixando para vocês. São 5 questões, tá? Número 1, número 2, 3 e 4. E essa questãozinha de número 10. Ok? Então, por hoje é só. E são esses dois vídeos que são muito importantes vocês assistirem. Assista uma vez, duas, né? E, na dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Ok? Então, por hoje, a gente vai fechar aqui nosso material. Tudo de bom e até a próxima.